O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir para valer. Vamos nos sentando e vamos cantando assim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, em o meu coração. Fala, Senhor. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. E mais uma vez eu digo, sejam todos bem-vindos. Que bom que os casais cristãos se reúnem pelo menos uma vez por ano para refletir, para ver como é que está a vida matrimonial, a vida familiar, para continuar a vida, para continuar. Até nós sacerdotes e nós da comunidade também, uma vez por ano nós fazemos um retiro para a gente fazer uma avaliação da nossa vida. E esse encontro de casais que acontece hoje, ele tem essa finalidade. E nós fazemos isso já começando com aquilo que é a alma da nossa vida, que é o sacrifício do Senhor. Ouvindo agora a palavra de Deus, que se atualiza agora na nossa vida. Vamos contextualizar um pouco a palavra de Deus hoje. Quem vem acompanhando as missas durante a semana, participando lá na sua paróquia, ou assistindo pela televisão ou pela rádio, vocês perceberam que nós entramos no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. E Jesus
começou esse capítulo contando algumas parábolas. A parábola do joio e do trigo, a parábola da semente, a parábola da rede. E agora ele encerra a parábola. Só que ele estava em Cafarnaum. Estando em Cafarnaum, ele resolve voltar para Nazaré. Dá mais ou menos uma distância de uns 40 minutos de carro. De 40 a 45 minutos. Então Jesus vai para Nazaré, que foi a cidade aonde ele foi criado. Vocês sabem que ele nasceu aonde? Aonde Jesus nasceu? Em Belém. Vocês viram que aqui o Evangelho começa dizendo que ele foi para a sua cidade. Mas eles falam para a sua cidade porque foi a cidade onde ele foi criado. Ele entra numa sinagoga. Vamos compreender um pouco mais o que é a sinagoga. Lá na sua paróquia ou na sua diocese existe a catedral, não tem? Então a catedral para o judeu seria o templo que fica ficava em Jerusalém. Mas a catedral, uma extensão da catedral, são as igrejas paroquiais, não é? E além das igrejas paroquiais, ainda tem as capelas, né? Então vamos supor, a sinagoga é essa capela. Lá na sinagoga, as crianças, elas aprendiam a ler, escrever. Veja só, a escola deles era a sinagoga. Eles aprendiam a ler, aprendiam a escrever. E aprendiam também tudo que era referente ao Pentateuco, a palavra de Deus. Eles aprendiam tudo da palavra de Deus na sinagoga. Também no templo, é claro. Mas quem morava distante de Jerusalém, ficava nas sinagogas. Foi lá que Jesus aprendeu. Jesus aprendeu a ler e a escrever aí, na sinagoga de Nazaré. Agora vejam, gente, para nós hoje é fácil nós dizermos que Jesus é Deus. Jesus é Deus? Alguém aqui tem dúvida quanto a isso? Tem alguém aqui que tem dúvida? Claro que não, né? Se tiver dúvida, depois a gente pode conversar depois aí fora. Então, mas só que para o judeu que aguardavam a vinda do Messias, era difícil para eles entenderem que aquele Jesus, filho de Maria e de José, fosse Deus. Porque olha só, eles viram Jesus crescendo. Eles viram Jesus indo para a sinagoga para aprender a ler e a escrever. Eles viram Jesus aprendendo na catequese, para a gente entender melhor, através da catequese. Agora imagina, gente, de repente, com 30 anos de idade, Jesus entra na sinagoga e diz assim: eu sou Deus. É a mesma coisa que eu chegasse agora que dissesse: gente, há muito tempo eu queria dizer isso para vocês, eu sou Deus. Vocês iriam acreditar? Vocês iam jogar pedra em mim. E foi isso que aconteceu. Por isso que eles estão admirados. Não sei se vocês perceberam na leitura. A leitura vai dizendo assim, que eles ficaram assim admirados, vendo quanta sabedoria que saía daquele Jesus de Nazaré. E essa admiração era tanta que eles não acreditavam de maneira nenhuma que Jesus poderia ser o Messias esperado.
Aí o que aconteceu? Uma rejeição. Eles rejeitaram Jesus. Interessante que uma passagem semelhante a essa está em Lucas capítulo 4. Quando Jesus entra na sinagoga, que ele diz, né? Hoje se cumpriu esse oráculo, depois de ele ter lido o livro do profeta Isaías. O pessoal pede a ele milagre. Aí Jesus disse que não vai fazer, porque eles não estavam acreditando. Aí sabe o que foi que eles fizeram? A rejeição foi tão grande, que eles quiseram jogar Jesus de um precipício. Então eles tiraram Jesus da sinagoga à força, porque era uma blasfêmia alguém se declarar como Deus. Pegaram Jesus e foram empurrando ele para jogar do precipício embaixo para matá-lo. Só que Jesus passou pelo meio deles e foi embora. Olha a rejeição. Rejeitaram Jesus. No Evangelho de São João, no capítulo 1, versículo 11, diz assim: que Jesus veio para o que era seu, porque Ele é Deus, nós somos dele. E aqueles que eram seus, rejeitaram-no. Vocês estão vendo, gente? É uma rejeição completa. A vida de Jesus foi assim. As pessoas sempre rejeitando. Ele veio para o que eram seus, e os seus acabaram rejeitando. Não quiseram saber dele. E a prova está ali no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Quiseram jogá-lo no precipício abaixo, para morrer, porque ele se dizia ser Deus. Eles não acreditaram. Mas digam comigo: eu creio. Eu creio, Jesus. Eu creio que Tu és o meu Senhor. Eu creio que Tu és o Senhor da minha casa. Eu creio, Senhor, que Tu és o Senhor da minha família. Se em Nazaré o povo rejeitou Jesus, a nossa família não pode rejeitar Jesus. Ele deve ser e sempre será o primeiro na nossa casa. Ele é o primeiro para os nossos filhos, para os vossos filhos. Ele é o primeiro na vida da tua esposa. Ele deve ser o primeiro e precisa ser o primeiro na vida do seu esposo. Como o diácono ali falou, até dos netos que ele tem. Então, deve ser o primeiro na vida dos netos. Porque nós somos cristãos. Todos nós fomos batizados. E Paulo vai dizer na carta aos Romanos que nós fomos sepultados com Ele, para ressuscitarmos também com Ele. E isso aconteceu no dia que nós fomos batizados. Então nós somos cristãos. Na nossa casa, Jesus não pode ser rejeitado de maneira nenhuma. E é interessante, vou ler aqui uma passagem da primeira carta de São João, que vai nos ajudar muito no entendimento daquilo que Jesus quer para vocês, nessa abertura desse acampamento para casais. Vocês sabem que vocês abraçaram um sacramento. Esse sacramento se chama o sacramento do matrimônio. O sacramento do matrimônio é uma forma visível de nós, eu, enxergar, vou falar bem devagarinho agora, para eu enxergar
o amor de Jesus para com a igreja. Então veja, Jesus é o esposo. A igreja, que somos todos nós, a comunidade dos fiéis, é a esposa. Jesus é o esposo, nós somos a esposa. Então toda vez quando eu vejo um casal, dadas as mãos, aqueles que casado, né? O casal casado que eu estou falando, dadas as mãos, abraçados, com os seus filhos, na sua casa. Quando eu olho, eu vejo neles a presença de Jesus, que ama a sua igreja, que ama a todos nós. E é isso que vai acontecer na segunda vinda de Jesus. Quando Jesus vier na sua glória, a esposa, a igreja, vai se encontrar com o esposo que virá do céu, para o encontro definitivo, aonde todos nós, a esposa, vai viver eternamente com o esposo. Vocês estão entendendo isso aqui? Entenderam? Então, vou repetir de novo. Quando eu vejo um casal, eu vejo a presença de Jesus na sua fidelidade à igreja. É um sinal do amor de Jesus para com a sua igreja. Da mesma forma como vocês vendo-me, eu como sacerdote, eu sou a pessoa do Cristo. Vocês é o sinal da presença do amor de Jesus para com a sua igreja. Agora veja, ele foi rejeitado pela sua igreja, ele foi rejeitado pela sua esposa. Por quê? A esposa não acreditou nele. Então houve uma rejeição. Mas na primeira carta de São João, no capítulo 4, do versículo 10, veja o que é que diz lá. Deixa eu encontrar aqui. Diz assim, olha: nisto se manifestou, a partir do versículo 9, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, ou seja, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, a noiva, a esposa, o amor do Pai, em nos ter enviado ao mundo o seu Filho único, para que vivamos por Ele. Agora veja, nisto consiste o amor. De que forma consiste o amor de Jesus para conosco? Não em termos nós amado a Deus, porque as nossas atitudes demonstram que nós não amamos a Deus como deveríamos amar. Por isso que está dizendo, nisso se manifesta o amor de Deus para conosco, e nos tem enviado ao mundo. Não, nisto consiste o amor, versículo 10. Não em termos nós amado a Deus, mas em termos Ele amado e enviado o seu Filho para expiar os nossos pecados. Olha, por que Deus mandou Jesus? Para expiar os nossos pecados. Olha, se mandou para expiar os nossos pecados, é porque nós erramos, por causa das nossas infidelidades, por isso que Ele veio. E agora interessante, gente, Jesus, que é o esposo, Ele mostra o amor dele para com a igreja, não porque a igreja, nós somos santinhos, nunca erramos, acertamos em tudo. Não, Ele manifesta o amor dele para conosco, porque nós erramos. Olha só que coisa. E como é que Ele mostra?
morrendo na cruz. Vou falar assim, exemplificando comigo. Um exemplo. Jesus é o esposo, eu sou a esposa. Eu erro. Sou infiel a Ele. Em vez de Ele me rejeitar, o que é que Ele faz? Ele morre por mim. Para mostrar o amor dele para comigo, Ele morre por mim. Ele dá a vida. Em vez de Ele rejeitar, Ele mostra mais amor diante da minha infidelidade. Agora, falando para todos nós, diante de todas as nossas infidelidades, Ele mostra o amor. Ele não rejeita. Aí Ele morre para dizer assim, olha, para eu mostrar o quanto que eu amo vocês, eu vou morrer por você. Porque não há maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. É isso que João está falando agora. Então quer dizer, aquele povo de Nazaré, que rejeitou Jesus, Jesus morreu por cada um deles. E agora para nós aqui, a mesma coisa. Ele morre por causa da nossa rejeição. Para que nós, diante até do amor dele, nós voltemos. Que amor maravilhoso, né? Merece um aplauso. Um grande aplauso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para continuar. Nisto consiste o amor, não em termos nós amado a Deus, mas em termos Ele amado e enviado o seu Filho para expiar os nossos pecados. Caríssimos, olha, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Caríssimos casais aqui presentes, e casais que estão nos assistindo em casa, e nos ouvindo também pela rádio Canção Nova. Nisto consiste o amor de Deus. Em ter nos amado, primeiro, não porque nós tínhamos feito alguma coisa boa, porque nós fizemos coisas erradas, também Ele continuou nos amando. Agora Ele disse, é assim que deve ser o nosso amor. Não é somente esse amor que se diz assim, não, eu amo a minha esposa, porque a minha esposa, ela é joia. Nossa, igual a essa não tem. Eu acertei. Não somente quando a esposa diz, nossa, o meu esposo é joia, maravilhoso. É o que eu sonhei. É esse, eu sou muito feliz com ele, e jamais quero abandoná-lo, nunca, nunca, ele é fiel. Aí o esposo diz também, ela é fiel, por isso olha, eu vim até para o encontro aqui na Canção Nova, porque ela é fiel, ela é demais. Aí eu vim participar do encontro com ela, porque ela quis, então nós somos assim, nunca erramos, nunca falhamos. Aí tudo que ela quer eu faço, tudo que ele quer eu faço. Bem, vamos lá no acampamento da Canção Nova, é hoje mesmo. Não, bem, é sexta-feira, tá bom. Assim é ótimo. Mas só que Jesus está dizendo que o amor tem que ser também expressado na infidelidade. E na infidelidade, aqui eu não estou falando de infidelidade somente enquanto adultério, tem tantos outros tipos de infidelidade. Mas nessa infidelidade, o evangelista está dizendo
que devemos amar, que vocês devem se amar como Ele amou. Ele amou e Ele deu a vida, não a esposa que é fiel. O livro de Oséias fala muito disso, da infidelidade da esposa. Não por causa da fidelidade, mas pela infidelidade, mesmo na infidelidade eu vou continuar. Afinal de contas, no dia que vocês um dia subiram estavam na igreja e foram diante do altar, para vocês demonstrarem que vocês iam ser igual a Jesus, igual ao amor de Jesus para com a sua esposa, a igreja. Embora a igreja, que somos nós, continuamos muitas vezes infiéis a Ele, mas você vê que quando nós vamos a Ele, dizemos perdão, Ele perdoa e nos abraça e nos acolhe, porque é assim que Ele faz. No dia que vocês vieram para o altar, vocês disseram assim: olha, eu, João, te recebo, Natália, por minha esposa, olha, e te prometo ser fiel a você. Mas ser fiel, olha, da seguinte forma: amando-te e respeitando-te. Agora, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias. Aí já fala, já vai dizendo assim, não de maneira pessoal, mas já fala o contrário, por todos os dias da nossa vida, todos os dias. Quantos anos de casado vocês têm? Podem falar bem forte. Isso. Desde aquele dia, lá no altar, todos os dias da nossa vida, não é da sua vida, é da nossa vida. 1 ano, 2 anos, não, 1 hora, 2 horas, 1 semana, 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 15 anos, que eu ouvi aí alguém dizer 15, 20, 30, 40, todos os dias da nossa vida, eu te prometo, eu te acolho. Veja, se lá em Nazaré o verbo foi rejeitar, eu te rejeito, Jesus. E nós dissemos, não, nós te recebemos. O verbo que vocês vão conjugar durante toda a vida de vocês vai ser esse: eu te recebo. Na bebedeira, eu te recebo todos os dias, até que a morte nos separe. Na bebedeira, na droga, eu te recebo. Porque Jesus não rejeitou a sua igreja que foi infiel. Você está sendo infiel, mas eu não posso te rejeitar. Porque eu sou sinal da presença, da fidelidade de Jesus. A sua igreja. Vocês estão entendendo? Na alegria, na tristeza. Pode ser que alguns de vocês estejam na doença agora. Passou o tempo da saúde. E agora na doença. Na doença de estar com o esposo. Eu não te rejeito, não. Na doença, minha esposa, eu não te rejeito. Você continua sendo a minha esposa. E vou cuidar de você até o dia que o Senhor chamar. Vou ficar com você.
Meu esposo, eu vou ficar com você. De repente até o seu esposo precisou fazer uma cirurgia aí de próstata. E depois dessa cirurgia, agora ele não pode mais ter aquele plá, né, como deveria. Pobre coitado agora está sofrendo por causa disso. E você que, como esposa carente, está precisando também, você quer, e talvez não, hoje seu esposo está vivendo essa limitação, e você vai dizer, eu te recebo agora, nessa condição que você está, não vou me afastar não, vou continuar te amando, e vamos viver a nossa experiência conjugal de forma diferente, amando sim, vamos nos abraçar, vamos nos beijar, vamos ser afetuosos uns com o outro, mas eu não vou te rejeitar, a doença, porque a igreja doente, o Senhor não rejeita a igreja doente, a igreja enferma, Ele vai até o fim. E às vezes esse pode ser o problema. Às vezes até seja o marido que esteja aí, agora tão preocupado, porque ele está nessa condição aí, agora está enciumado, brigando com a esposa, achando que a esposa agora está se arrumando, porque é outro. Tira isso da cabeça. E fique em paz. E saiba viver com ela. Na situação financeira que não está boa, nas contas que precisam ser pagas, continua firme, porque o Senhor não nos rejeitou, e por isso nós não podemos rejeitar. Você, marido, não pode rejeitar a sua esposa por causa do seu filho, ou sua filha, que nasceram com algum problema, com algum defeito, e está sendo custoso ter que cuidar dessa criança, e a criança está exigindo muito de vocês dois, e agora você vai deixar ela, nem vou dizer com a bomba na mão, né? Mas você vai deixá-la com o filho desse jeito, e vai em busca de outra, ou vice-versa? Não. Na doença do filho, até morrer na fidelidade, eu não te rejeito, eu te recebo, porque eu prometi te receber, eu prometi ficar com você até o fim. É assim que fazem os cristãos, gente. Tudo bem, aqueles que não quiseram saber de Jesus, que não são nem batizados, eles também não deveriam fazer isso, mas estou falando aqui para nós cristãos, porque nós devemos ser luz, e é assim que nós vamos ajudar também os outros que estão vivendo a mesma situação, mas aí na fidelidade, diante de uma promessa, sempre olhando e vendo, Jesus é fiel, eu não posso, mas só que tem uma coisa, Jesus é perfeito. Você pensa que você casou com um perfeito? Não casou não. Talvez até os defeitos se destacaram mais depois de casado, né? Porque antes era um chuchu, beleza. E foi justamente depois do casamento que a coisa ficou acentuada. Mas e aí? Até no ronco, né? Olha, esse negócio do ronco é um caos. Até o câmera está rindo aqui. Eu não sei se eu ia conseguir ficar com alguém que ronca. Não, eu ia conseguir sim, porque se eu fosse casado, eu ia ter que ir, né? Até o final.
Mas é bom que eu durmo sozinho, não sei se eu ronco. Às vezes quando eu vou num encontro assim com outros padres, né, que acaba num quarto, ficando uns 2 ou 3 sacerdotes, assim, às vezes eu pergunto para um e para outro, ei, eu ronco? Porque só alguém que pode dizer, né, porque eu mesmo não sei dizer. Mas eu sozinho lá, estou tranquilo. Mas viver na fidelidade até do ronco. E cada ronco altíssimo, que até os vizinhos ouvem. E ali, ó. Que até um ronco pode separar alguém, né? Até um ronco. Eu não aguento mais. Depois de 15 anos, estou indo embora. Por quê? Do seu ronco. Não. Coloca alguma coisa no ouvido, dá um jeito, mas, bem, vamos em frente. Vamos em frente, durmo de dia depois. Desconta aí no horário de 12h a 1h. Mas vamos em frente. Mas nós somos diferentes. Porque nós somos cristãos. Por isso que eu falei antes. Que Jesus precisa estar na casa. Ele precisa ser acolhido cada vez mais na vida de vocês. Na vida de oração. Rezem. Às vezes é tão difícil a oração do casal, né? Mas é fácil rezar um texto, gente. Talvez você não consiga fazer aquelas orações espontâneas, né? Como o Ricardo Sá e a Eliana rezam em casa, ou o Diácono e a Márcia, aquelas orações espontâneas que levantam o braço assim, faz aquele grupo de oração. Aí vocês às vezes pode ser que tenha alguma... Olha o Ricardo me olhando. Aí tem vergonha assim de rezar espontaneamente, mas vai rezando o texto, alternando Pai Nosso, o Pão Nosso de cada dia, né? Ave Maria cheia de graça, Santa Maria, rezando junto, colocando ela, colocando ele. E no domingo, vão receber Jesus no domingo, lá na sua paróquia. Vão lá ouvir a palavra de Deus que vai indicar como vocês devem viver durante aquela semana toda. Claro, se tem aqueles que podem ir todo dia, vão também, mas o domingo o domingo é o especial. Nada disso, né, eu vou na missa da quinta-feira, porque a quinta-feira é aquela coisa toda, mas no domingo é aquele negócio frio. Não, a de domingo é a melhor. Porque domingo é o dia do Senhor. Claro que às vezes tem algumas situações pastorais, né, que lá na sua paróquia, onde você mora, só tem a missa na quinta-feira, aí é diferente. Mas se você tem a missa no domingo, mas tem aquelas missas calorosas da semana, aí você não vai no domingo? Não. Vão durante a semana, então, vai naquela missa calorosa e vai naquela fria de domingo, mas a de domingo precisa estar lá, que é o dia do Senhor, onde a família vai para ouvir a palavra, para participar, para receber Jesus, para participar da ressurreição, porque Jesus não ressuscitou na quinta-feira, não, foi no domingo que ele ressuscitou. Por isso que os cristãos se reúnem no domingo para a celebração, para celebrar a ressurreição. Ele venceu a morte, sim. Ele nos deu a salvação, e no domingo nós vamos aguardar a vinda dele, celebrando a vinda do Senhor, e isso vai ser motivo para vocês irem perseverando nas dificuldades que vão acontecendo, e vão perseverando, até o dia que o Senhor vier, ou até o dia que o Senhor chamar um dos dois. Mas nós somos a comunidade que acolheu Jesus. Eu quero dar parabéns para você nessa abertura de casamento, ou do acampamento.
por eu estar diante da comunidade dos casais que acolheram Jesus Cristo. E que mesmo na dificuldade do dia a dia, vocês vão perseverando, perseverando, perseverando. Às vezes dá vontade de largar tudo, mas retomam novamente e vão na alegria. Mas quando vier a tristeza, na tristeza, na saúde, mas quando vier a doença, na doença, e perseverando, porque Jesus foi fiel. E nós precisamos ser fiéis também. Segura aí na mão da sua esposa agora, e do seu esposo. Isso. Seu filho está aí também. Segura firme. Coloca a mão no peito, assim como eu vi alguns que colocaram também. Se a sua esposa não está aqui, lembra dela, que está em casa. Ou o contrário, se ele não veio, é ele que está em casa. Quem sabe ele está assistindo você lá agora. Deve estar dizendo aí, que besteira que eu fiz em não ter ido. Mas no coração, vai dizendo, como Jesus foi fiel, eu também serei fiel. E é isso que eu peço, Senhor. Na celebração desta Eucaristia. É isso que eu peço. Se em Nazaré te rejeitaram, aqui está, Senhor, a comunidade familiar, a igreja doméstica aqui presente, que te acolhe, na alegria, na tristeza, Senhor, na saúde, na doença. Nós te acolhemos assim também. Porque muitas vezes, Senhor, também na tristeza nós não queremos saber de Ti. É na tristeza que queremos Te abandonar. Aí não vamos, Senhor, à igreja, não queremos mais saber de rezar. Mas hoje, Senhor, também na tristeza, nós queremos estar contigo. E na doença também. E na saúde. E te acolhendo, Senhor, no nosso coração, nós vamos encontrar força para amarmos os nossos irmãos como o Senhor nos ama, com as nossas imperfeições. E aqui, Senhor, apresento esses homens, os esposos que estão aqui, com todos os seus defeitos. Mas apresento também, Senhor, as esposas com os seus defeitos também. E peço hoje, Jesus, que caia no coração desses esposos aqui presentes, que ainda que eles possam se achar perfeitos e a esposa imperfeita, que hoje eles acolham esse presente que o Senhor deu à esposa, que ele acolha com todos os seus defeitos, Senhor. Nessa promessa de serem fiéis até a morte, provando o amor teu deles também para com elas. E aqui
também, Senhor, da mesma forma eu te apresento essas esposas, que elas também acolham também os seus esposos, da mesma forma, com os defeitos que eles têm, prometendo essa fidelidade até a morte. Porque só Tu és perfeito. Nós não, Senhor. Nós somos falhos. Mas é nessa imperfeição que vai se juntando o perdão, a acolhida, que a perfeição vai chegando, vai se tornando firme. E eu te peço essa graça, Senhor, no dia de hoje, no dia em que nós renovamos esse momento da Tua vida, aonde Israel te rejeitou. Mas hoje nós fazemos o compromisso, Senhor. Nós te acolhemos como Senhor da nossa vida. Como os casais se acolhem nesse momento. E que Seu nome, Senhor, seja bendito, que Seu nome seja glorificado. Nós te adoramos por isso e te agradecemos pelo Teu imenso amor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Eu peço agora que vocês fiquem em pé. E receba agora o seu esposo e a sua esposa com um abraço. Isso. Um grande abraço. E você, esposa que está rezando pelo seu, acolha eles também no seu coração. Faz até igual aquela que está aqui na minha frente. Se abraça assim. Você se abrace. Eu quero que os câmeras mostrem os casais se abraçando. Justamente para aqueles que estão em casa nos assistindo agora. E que estão vivendo qualquer situação de rejeição, de uma atitude de rejeitar. Faça o que esses casais estão fazendo aqui agora. Acolha. Vai lá no quarto onde a sua esposa está agora. Pode ir. É você mesmo. Você que perguntou, sou eu? Sim, é você. Vai lá. Vocês que acabaram de discutir, vão lá agora. Você também, esposa. Vocês que há tanto tempo não fazem isso, que esses casais estão fazendo aqui agora. Façam agora. Porque não é somente na hora da alegria que se faz isso, não. É na dor também. É na infidelidade também. É na doença também. É assim que deve se fazer. Principalmente nesse momento. É que deve existir essa acolhida, porque foi assim que Jesus acolheu a sua igreja, no seu defeito, mas Ele amou a sua igreja. Agora aproveite e reze por ela, e reze por ele também. Um Pai Nosso, uma Ave Maria, como você sabe rezar. Faça a sua oração, por ele e por ela. Faz esse silêncio de propósito, simplesmente para deixar vocês rezarem. E você que está rezando pelo seu que ficou em casa, reze também. Ou pela sua que ficou em casa, reze também.
Eu repito, é assim que deve agir a igreja doméstica de nosso Senhor Jesus Cristo. Na infidelidade, na alegria, no sofrimento, rezando, colocando aquele que morreu na cruz e derramou o sangue por nós, mas que ao terceiro dia ressuscitou, fez para conosco. Acolha, Senhor, essa oração. E derramai, Senhor, também o Teu Espírito Santo sobre essas famílias aqui representadas, Senhor. Agora eu não quero pedir somente pelos casais, mas quero pedir também, Senhor, pelo fruto da união dos dois, que são os seus filhos. Derramai, Senhor, o Teu Espírito, a graça do Teu Espírito, a força, Senhor, do Teu Espírito, porque é o Teu Espírito que os mantém firmes, Senhor. É o Teu Espírito, Senhor, que os mantém alicerçados. É o Teu Espírito, Senhor. O Teu Espírito que desceu sobre a igreja, sobre os apóstolos, sobre a Virgem Maria. O Teu Espírito que permanece na Tua igreja e que nos mantém fiéis a Ti. Que o Teu Espírito agora se derrame, Senhor, com toda a força, sobre essas famílias aqui presentes. Fortalece-os, Senhor. Nesta oração que nós fazemos, fortaleça-os. E vem até, Senhor, apagando agora, na força do Teu Espírito que cura e que salva, todos os pensamentos que vêm de rejeição, de situações de rejeições, de situações, Senhor, onde a esposa lembra que ele traiu, que ela soube que traiu, ou que ela viu ele traindo, mas que ele se arrependeu e voltou, mas isso ficou incutido ainda, Senhor, na mente dela, nas lembranças dela, que toda vez quando ela encontra, até que tenta, mas a lembrança vem e ela acaba rejeitando, fazendo até aquele gesto de empurrar. Pelo Teu Espírito, Senhor, que se derrama sobre a Tua igreja, apaga, Senhor, da mente. Dai, Senhor, a esta esposa a capacidade de suportar e de ir em frente, de caminhar, de não se deixar levar por um erro, porque a Tua igreja é santa, mas é pecadora, Senhor. Mas mesmo assim, o Senhor não deixou de nos amar. E a mesma coisa, Senhor, em relação ao homem, pois nós vivemos, e Tu sabes, numa sociedade tão machista, que quando o homem sabe que a mulher traiu em alguma situação, ele até para provar que é homem, rejeita a mulher, manda embora, e às vezes até, Senhor, esses homens que estão aqui ou que estão em casa, que só não foram embora por causa dos filhos, mas que eles vivem dentro de casa, separados dentro do quarto. Vem agora também, Senhor, com o Teu Espírito Santo, e eu peço também, Senhor, retira essa lembrança tão dolorosa,
que vem causando essa situação de rejeição, como em Nazaré te rejeitaram. Mas pela força da tua palavra, Senhor, que caia por terra essa muralha de desprezo. E toca, Senhor, toca no coração, retira da lembrança, a lembrança da mente, mas toque, Senhor, no coração, e cura este coração, Senhor, para que até no momento desse, a fidelidade aconteça, porque nós somos cristãos, e te acolhemos, como o único Senhor e Salvador. Muito obrigado, meu Senhor e meu Deus. Agora erguendo os braços todos, uma grande atitude de louvor e agradecimento a Deus por esta palavra. Vai agradecendo agora, vai colocando nas mãos do Senhor essa graça que Ele proporciona a cada um de vocês, essa graça da fidelidade, na tristeza e na doença. Sim, Senhor, vem com a tua graça e com a tua misericórdia, e vai orando no Espírito. Quem já ora, ore no Espírito, para que haja realmente, nesse momento, uma grande efusão, na celebração eucarística, uma grande efusão do Espírito, uma força redentora, que vem pelo poder, que vem por Jesus. Muito obrigado, Senhor, e mais uma vez, Jesus, eu entrego nas tuas mãos, todos esses casais que estão aqui, junto com seus filhos, entrego essas famílias, Senhor. Obrigado, meu Senhor e meu Deus, bendito seja, Senhor, o teu nome. Obrigado, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor à igreja, pela tua fidelidade, uma fidelidade que foi até a morte, e morte de cruz, Senhor, mas que ao terceiro dia houve a ressurreição. E é assim, Senhor, mesmo na infidelidade, mas vem a fidelidade, uma fidelidade de cruz, mas que será acolhida na ressurreição, Senhor, numa ressurreição, numa renovação, numa total renovação, Senhor, numa total renovação, para que o mundo que ainda não te conhece, vendo a fidelidade desses casais, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, eles possam glorificar o Pai que está no céu, e bendizendo o Pai, na força do teu Espírito, mas pelo poder da tua palavra, eles também, Senhor, possam te acolher como Senhor, como Salvador, como Redentor. Muito obrigado, meu Senhor e meu Deus, muito obrigado. E eu estendo as minhas mãos, e pelo poder do Espírito, e por Jesus que morreu na cruz, Ele que foi enviado pelo Pai, que desça sobre vocês a bênção da fidelidade, a bênção de serem de Deus, a bênção de serem fiéis, até o dia em que o Senhor chamar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora abracem-se de novo. Uma salva de palmas maravilhosa. Sorrindo, se confraternizando. Porque é assim
É assim que o Senhor quer ver cada um de vocês.